Olá pessoal, me chamo Leandro Soares, sou um dos representantes do Grupo Clay e durante esse vídeo estaremos apresentando o trabalho solicitado pelo professor Dr. Rubens Carlo. Meu grupo é composto por 4 integrantes, eu, Leandro Soares, Luiz Eduardo, Matheus de Barros e Vinícius Lima. Somos graduandos do curso de Engenharia de Controle de Automação e eu iniciarei introduzindo um pouco sobre a história do Pac-Man de forma breve. Pac-Man foi um jogo lançado no ano de 1980 por um designer japonês chamado Toru Iwatani, e a proposta dele era fugir dos jogos populares daquela época, que eram jogos mais violentos. A inspiração para o personagem ele veio de um pedaço de pizza com a fatia faltando, por isso formato circular, com a boca aberta. E no Japão, a curiosidade, no Japão, o nome original do jogo era Pac-Man, e por conta da sua repercussão internacional e seu sucesso, quando ele foi lançado internacionalmente, eles preferiram trocar o início do nome para evitar vandalismo nos fliperamas. Bom, eu sou o aluno Luiz Eduardo e eu estou aqui para explicar a mecânica do jogo Pac-Man. A base do jogo, a gente controla o Pac-Man e tem o objetivo de comer todos os pontos, as pastilhas, espalhadas pelo mapa enquanto é perseguido pelos 4 fantasmas, o Blink, o Ink, o Clyde e o Ink, e o Pink. Cada fantasma tem um comportamento diferente e essa foi a parte mais chatinha de programar, na minha visão. Foi bem difícil determinar a velocidade e o jeito que cada um se moveria atrás do Pac-Man. Seguindo, posso falar que o Pac-Man ele come as frutas para ganhar pontos extras e as super pastilhas que permitem que ele coma os fantasmas e mude o modo que ele se porta. Com o sucesso do Pac-Man, veio desenhos animados, produtos licenciados, sequências e spin-offs com outros jogos e versões para console e plataformas lançadas até hoje. O jogo vendeu milhares de máquinas e deu origem a essas tendências de mercado. Falando mais sobre a mecânica do jogo, falar sobre as frutas que concedem pontos para Pac-Man. A primeira fruta só é ativada depois do Pac-Man comer 70 pastilhas e a segunda fruta só aparece depois de ele comer 170. Se o Pac-Man não comer as frutas, elas vão sumir depois de um tempo. A velocidade do Pac-Man varia conforme a fase e também conforme o que o pessoal está fazendo. Por exemplo, atravessando túneis, comendo pastilhas, mudando de lado no mapa. Isso aí influencia na velocidade dele. Agora falando sobre o modo medroso, que é quando o Pac-Man come a fruta que deixa ele no modo scatter. Esse modo é ativado quando o Pac-Man come uma Power Pellet, uma super pastilha que pisca. Tem 4 dessas em cada fase e você pode escolher a hora que você quer comer. Quando você vai comer a pastilha, os fantasmas vão ficar azuis e vão tentar se distanciar do Pac-Man, fugindo aleatoriamente para longe dele. Tu pode comer eles para ganhar pontos e mandar eles de volta para o spawn onde eles nascem. A pontuação dos fantasmas é 200 para o primeiro fantasma que tu come, 400 para o segundo, 800 para o terceiro e 1.600 para o quarto. Se o Pac-Man comer todos os quadros em sequência, apita um aviso na tela e ele ganha 3.000 pontos no total. Bem, eu vou falar um pouco sobre como os gráficos do jogo são feitos, começando pelo menu do jogo. Bem, o menu do jogo é criado por uma função chamada printMenu. Nessa função a gente tem um parâmetro, ela recebe G do Strategy Game e int estado. Bem, esse estado, no caso, pode variar de 1 até 3, sendo o estado 1 o desenho da animação do Pac-Man com o nome. Já no estado 2, você tem o desenho do menu mesmo, com o nome Pac-Man normal, esperando o input do usuário. Já no estado 3, você tem a mensagem Are you ready or not, no caso, né? Que seria para você dizer se você está pronto para iniciar o jogo. E caso você aperte que sim, ele vai automaticamente iniciar o jogo. Já sobre os gráficos do jogo mesmo, no caso, sobre o desenho do jogo mesmo, a gente tem a função printlab. A função printlab, ela recebe um ponteiro para tgame, no caso. Esse tgame já foi criado na inicialização do jogo, lá no início do jogo mesmo. Então a gente utiliza esse tgame durante o jogo todo, no caso, apenas utilizando ponteiros, né? E ele tem a função, essa printlab tem a função de desenhar todas as entidades do jogo, né? Inclusive o player, os fantasmas, os pontos, né? E também ela é a que é constantemente atualizada. Então, no caso, no game loop, ela sempre é chamada para redesenhar a tela toda, no caso.
formando, né, o que a gente vê como um movimento mesmo do jogo. E caso, no caso, o jogo tenha sido compilado com o debug, ele também mostra a linha e a coluna respectiva, no caso. Isso facilitou muito na programação do jogo, pois caso ocorresse algum erro, a gente sabia exatamente em que linha e em que coluna aconteceu aquele erro. Já a função drawInfo, ela também recebe um ponteiro, PetGame, e ele escreve as informações sobre o Pac-Man, no caso. Seriam os pontos e a fila. Só que caso o jogo tenha sido compilado em debug, ele também imprime todas as informações sobre os fantasmas, como o modo, Afraid, Scatter e Chase, a direção, no caso, do fantasma atual, e a posição X e Y. E no caso, cada fantasma é separado pelo nome dele, também foi muito útil na construção da inteligência artificial. Vou falar um pouco sobre os fantasmas, né, do Pac-Man e como foi um pouco do nosso desenvolvimento. Em primeira mão, já digo que o comportamento dos fantasmas eles têm papel crucial dentro do jogo, né? Inclusive sendo considerado pelo próprio criador do game a alma, o coração, porque são eles que definem o nível de desafio e, consequentemente, da diversão. Os 4 fantasmas eles executam alguns movimentos básicos, que são para cima, para baixo, para direita e para esquerda. Claro, eles têm alguns regramentos. Por exemplo, eles não podem inverter a direção que eles estão andando. Eles têm que executar todo o movimento. Eles só podem fazer alternância disso quando houver, né, a mudança de modo, né? Por exemplo, ele sair do perseguir para o dispersar, né? E entrando nessa questão do modo dos fantasmas, a gente tem 3 principais modos, que é o de dispersão, o de perseguição e o modo assustado, certo? O dispersão é basicamente quando o fantasma ele fica disperso dentro do mapa. Ele pode estar no modo de perseguição, onde ele vai estar caçando o Pac-Man, ou ele pode estar assustado, quando o Pac-Man come, né, a pastilhazinha que torna os fantasmas passíveis de serem eliminados, né? A função que a gente utilizou foi esse Void do Move Ghost, né? Onde a gente utilizou alguns parâmetros relacionados ao cálculo da distância e da métrica dos quadrantes em relação do fantasma com o Pac-Man e colocou isso em algumas variáveis onde utiliza, né, o modo que ele está caracterizado e define qual o tipo de comportamento ele tem que ter em relação ao Pac-Man. Se tiver no modo de caçada, né, de perseguição, a máquina vai dizer para ele, ó, você tem que se aproximar do Pac-Man, então ele vai fazer o cálculo da rota até chegar no Pac-Man. Né? E também tem aqui a definição do modo assustado, né? Onde ele vai definir para ter a maior distância. Bom, entrando agora nos fantasmas, né? Cada fantasma ele tem um comportamento específico, ele tem uma forma de lidar tanto com o Pac-Man quanto com o mapa, né? Trazendo uma questão mais dinâmica para o jogo. O primeiro fantasma que nós temos é o Blink, que é o vermelho, né? Que ele é mais agressivo, ele é rapidinho, ele vai atrás do Pac-Man. Ele é o primeiro a ser liberado da casa e a função que a gente utilizou para fazer o cálculo matemático de perseguição dele é esse aqui, bem pequenininho aqui embaixo. Ele apenas verifica qual é a posição atual do Pac-Man e ele faz o rastreio dele e vai atrás. Indo para o próximo fantasma, a gente tem o Pink, que é considerado o mais inteligente do grupo. E ele tem uma sacada muito interessante, porque o Pink ele não vai atrás diretamente do Pac-Man. Ele faz um cálculo da rota que você está destinando o Pac-Man. Por exemplo, se você estiver colocando o Pac-Man para a direita, o Pink ele sabe que você está colocando o Pac-Man para a direita e ele acompanha a direção que você está colocando. Ele vai junto com a direção que você está alocando o seu Pac-Man, né? Como você pode ver aqui também na função que a gente criou matemática para ele, ele sempre faz um cálculozinho, né? Ele calcula a posição de 4 casas à frente, né, do Pac-Man na direção atual dele, né? A gente tem um caso para cima, para baixo, para esquerda, para direita, né? E é sempre nessas casas. Inclusive, uma curiosidade, né, em relação ao jogo original, os olhos do Pink, eles acompanham a movimentação do Pac-Man. Quando você coloca para qualquer direção, para direita, para esquerda, ele olha para aquela direção. Indo agora para o terceiro fantasma, é o Ink,
né? E ele é inconstante, ele é um fantasma que ele muda suas características de acordo com a sua posição e o contexto que ele está tendo naquele local, né? Por exemplo, se ele está perto do Pac-Man, ele age de forma agressiva, como um Blink. Se ele está a uma distância média, né, a uma certa quantidade de casas, ele age da maneira trapaceira, como o Pink, né? Já no caso, se ele está em uma distância grande, ele fica perdido, ele fica naquele modo mais leso, né? Como o Clyde, né? Ele tem essa personalidade constante, né? Imprevisível, e isso torna ele sempre uma incógnita, né? Vocês podem ver aqui, a função dele é a maior, né? Dos quatro, né? Você vê aqui que ele tem uma grande quantidade de incrementações para realmente esse comportamento dele inconstante realmente aconteça, né? Você tem aqui a questão dele fazer o cálculo, né, da posição duas casas à frente do Pac-Man, sempre alinhado com o Pink, né? E baseado nessa distância, se ele está numa maior ou menor distância, ele alterna, né, entre esses modos dele. Indo para o último fantasma, né, que é o que dá o nome ao nosso grupo, que é o Clyde. Ele tem essa característica de ser um pouco mais lerdo, né, de ser bobo, de ser perdido, porque ele sempre persegue o Pac-Man à distância. E quando ele não tá num raio tão grande do Pac-Man, ele só fica disperso pelo mapa. Ele se baseia, né, nessa diferença da distância. Se ele estiver muito distante, ele entra naquele modo de perseguição. Se ele estiver muito próximo, ele fica como se fosse com um pouco de medo. E bem, essas foram as principais funcionalidades e algumas coisas que a gente aplicou às nossas linhas de código. Agora vamos falar sobre a movimentação do Pac-Man. A função responsável por fazer isso é a Move Pac-Man. Ela vai controlar o movimento do Pac-Man no mapa do jogo, atualizando a posição com base na direção que o jogador quer seguir. E além disso, ela verifica se o Pac-Man comeu alguma coisa, como pontos ou bolinhas especiais. Ela vai verificar se a direção desejada é válida para o Pac-Man andar ou não. Antes de virar para a direção que o jogador quer que o Pac-Man ande, o jogo verifica se a próxima posição é possível, ou seja, se não vai ter uma parede que impeça ou se o Pac-Man vai sair do mapa. Se for válida, o Pac-Man vai mudar a direção dele e passa a seguir a nova rota traçada. Ela também vai calcular a posição do Pac-Man, ou seja, o Pac-Man vai se mover para a próxima posição de acordo com a direção que ele está agora. Ela também vai tratar do teleporte lateral, o túnel. Se o Pac-Man estiver na linha 10 e for para a borda direita, indo para a direita, ele aparecerá na borda esquerda, e assim vice-versa. Isso cria o efeito de túnel lateral do jogo clássico, onde o personagem atravessa de um lado para o outro de forma instantânea. Essa função também vai ser responsável por reagir ao que o Pac-Man come. Ou seja, se o Pac-Man comer um ponto normal, ele ganha 10 pontos e apaga o ponto do mapa. Se ele comer uma bolinha especial, ele ganha 50 pontos e ativa o modo medo nos fantasmas, onde eles vão ficar vulneráveis por um tempo e apaga a bolinha do mapa. Então, em resumo, a função Move Pac-Man pega a direção que o jogador quer, verifica se pode virar para essa direção, calcula uma nova posição, trata do teleporte lateral e verifica se o Pac-Man comeu algo, algum ponto. E se tudo estiver certo, move o personagem para a nova posição no mapa. Então é isso. Eu agradeço por ter assistido até aqui a apresentação do nosso trabalho. Eu espero que tenham gostado e que a explicação tenha ficado clara e objetiva. E mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até aqui.